Boa noite, pessoal. Vamos retornar agora o nosso evento, dando início ao segundo painel, que tem a honra de contar com a presença do professor Fred Didier. Professor, eu fui sua aluna e para mim é uma grande alegria recebê-lo aqui na nossa escola. Queria dizer que a sua presença nos enche de orgulho e muito obrigada por ter encontrado aí um tempo na sua agenda, que eu imagino que seja tão atribulada para prestigiar o nosso evento. E para apresentá-lo mais propriamente, eu vou convidar o Dr. Leonardo Vieira, que é procurador do Estado de Mato Grosso, coordenador de obras jurídicas, mestre em Direito pela UFMT, mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade de Lisboa, especialista em Direito Público e autor da obra Manual de Direito e Processo Tributário. Leonardo, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. O professor Fred deve ouvir isso de todo mundo, né, professor? Que foi aluno dele. Todo mundo aí de 2009 para cá, que entrou nas carreiras públicas, certamente, de algum modo, seja pelos livros, seja em aulas, realmente, foi aluno do professor Fred Didier, e assim também foi comigo. Então, também, essa honra que é da Juliana, certeza que repassa aí, tanto para mim quanto para todo mundo que está assistindo aqui, professor. E é isso. A gente já se falou em algum momento, quando ainda na LFG eu te fazia perguntas e você respondia ao vivo, então esse é uma continuação do nosso papo lá de 2010, 2011. Apresentando a todos vocês, apesar de dispensar apresentações efetivamente, o professor Fred Dias Júnior é professor titular de Direito na Faculdade de Direito da UFBA, mestre pela UFBA, doutor pela PUC São Paulo, livre docente pela USP, pós-doutorado na Universidade de Lisboa, advogado, autor de obras jurídicas incontáveis e principalmente de uma coleçãozinha de processo civil que, em alguma medida, todo mundo já se deparou aí nos estudos ou na prática jurídica mesmo. Então, passo a palavra para o professor Fred, digo também que é uma honra ter você aqui, e a aula é sua, o show é seu. Um abraço. Muito boa noite, Juliana, muito boa noite, Leonardo. Que bom saber que vocês foram meus alunos. Que bom estar aqui com vocês todos, né? Nesse evento, para conversar sobre esse tema. Não sei se você sabe, mas eu estive em Cuiabá faz 1 hora. Aí deu tempo, fui aí em Cuiabá, deu tempo de voltar e tomei banho aqui em casa. Agora estou voltando para Cuiabá com essas maravilhas do mundo eletrônico. Mas, curiosamente, eu tive um compromisso em Cuiabá agora, 5 horas da tarde daí, 6 horas da tarde daqui. Foi por isso que acabei ficando com esse horário mais tarde, né, para mim aqui, mais ou menos normal para vocês aí, para poder conciliar exatamente com esse compromisso anterior. É bom saber que muitos de vocês foram os meus alunos, né? Eu fiquei há tantos anos dando aula para concurso, mais de 20 anos sendo professor de curso para concurso. Hoje já não ensino mais, mas peguei uma leva aí de muitos alunos e muita gente que continua estudando pelos meus livros. Eu sei que nem todo mundo pode abrir as câmeras, pelas mais variadas razões, mas já que estamos na sala de Zoom e numa aula ao vivo, quem puder abrir a câmera para poder ver as pessoas, né? A gente fica com conforto no coração, vendo as pessoas, vendo a reação das pessoas, né? Vendo se a reação diz muito sobre se a pessoa está compreendendo o que a gente está falando. Mas eu entendo, evidentemente, que não puder abrir as câmeras. O tema que vocês me pediram para falar é um tema que tem sido objeto de minhas reflexões já há muito tempo. Eu já fiz algumas exposições sobre ele. Cada vez que eu faço uma exposição sobre ele, a minha exposição aumenta de tamanho. Essa exposição aqui já é uma exposição aumentada em relação à que eu fiz com um tema semelhante no final de maio. Você veja como são as coisas, porque realmente é um tema muito recorrente, muito importante. E aí eu quero estabelecer com vocês 2 premissas sobre esse assunto.
Depois eu vou fazer uma cronologia. Aí depois a gente passa para as perguntas. Minha exposição vai ser essa. Eu vou estabelecer 2 premissas, depois eu vou fazer uma cronologia e aí a gente conversa. Quais são as 2 premissas do meu raciocínio? A primeira premissa é uma premissa de teoria do direito público. Então, a gente vai dar um passo atrás aqui. Premissa de teoria do direito público. A minha geração, seguramente, que é a geração daqueles que fizeram direito nos anos 90, e, no meu caso, eu fiz faculdade entre 93 e 97, de modo que eu peguei logo depois da Constituição de 88 e com pouca doutrina, pouco pensamento, pouca elaboração sobre a Constituição. Então, os meus professores ainda ecoavam muito o pensamento pré-constitucional, ou seja, pré-Constituição de 88. E eu tive um ensino de direito público nesse período, ainda, de um modo geral, muito preso a um pensamento anterior a 88. E que pensamento é esse? É um pensamento da doutrina clássica do direito público, sobretudo aquela liderada por Eli Lopes Meirelles, por exemplo, segundo o qual vigorava a ideia da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Então, havia esse fundamento teórico do direito público da época se pautava nessa ideia de que o interesse público era indisponível e não só indisponível, como ele sempre sobrepujava, em qualquer circunstância, o interesse do indivíduo. Se falava, portanto, na primazia do interesse público sobre o interesse do particular. Isso era um pilar do direito público brasileiro. E aqui um dado biográfico, autobiográfico para vocês. Autobiográfico. Imagine um estudante de direito estudando direito na faculdade com esses pilares e passando a estagiar na Justiça Federal. Eu fui estagiário da Justiça Federal. Meu único estágio acadêmico, foi como assessor de uma juíza federal, que depois veio até ser vice-presidente do TRF1, doutora Neuza Maria Alves da Silva. Foi minha mestra, com quem eu aprendi tudo durante a faculdade. E aí, veja, eu lidava com processos envolvendo entes públicos. Era o meu dia a dia, era assessor de um juiz federal. E eu via nesses processos, muitos acordos. Muitos acordos. E esses acordos eram simplesmente feitos. Sem maiores elucubrações teóricas, eram feitos os acordos, a coisa acabava o processo e íamos em frente. Como é que casava, né, com aquelas minhas premissas? Aquilo sempre me deixou com um estranhamento muito grande. Mas foi assim que eu aprendi. Chega em 2002, eu já professor de direito, já era até mestre nessa época, então lá se vão 20 anos. Sai um livro no Brasil, que é uma coletânea, não sei se vocês conhecem essa coletânea, só tem uma edição, 2002, até hoje não foi republicada, uma coletânea de artigos coordenada por Daniel Sarmento, que eu acho que todos vocês conhecem. Naquela época, Daniel Sarmento, que é um pouco mais velho do que eu, era um jovem jurista. Daniel devia ter os seus... Eu vou fazer 48, Daniel deve ser uns 4 anos mais velho do que eu, ele devia ter 50. Eu tinha 28, ele devia ter 32 anos, isso há 20 anos atrás. Daniel Sarmento coordena uma coletânea com a turma dele, da geração dele. Coletânea essa apresentada por ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, à época procurador do Estado do Rio de Janeiro, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa coletânea se chama Interesses Públicos versus Interesses Privados.
interesses públicos versus interesse privado. E essa coletânea é um conjunto de textos que tinha um único propósito, um único tema. Todos versavam sobre o mesmo tema. E o tema era derrogar o dogma da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Todos esses publicistas que escreveram nessa coletânea, publicada pela Lumen Juris, tentavam demonstrar que esse dogma era um dogma autoritário, que não encontrava respaldo em lugar algum, e que toda a solução de conflito entre o interesse público e o interesse particular é uma solução que é resolvida caso a caso. Você não tem o dogma da primazia sempre, e que em qualquer conflito entre interesse público e interesse privado, o interesse público tem que prevalecer em qualquer caso. Os textos são demolidores, demolidores. Realmente é uma coisa muito impressionante. Nessa coletânea estava, por exemplo, Humberto Ávila, que eu acho que todos vocês conhecem, todo mundo que fez concurso e foi aprovado, muito provavelmente estudou alguma coisa de Humberto Ávila, sobretudo a teoria dos princípios dele. Humberto Ávila talvez seja o maior jurista brasileiro. E já era aquela época, 20 anos atrás. E Ávila, o texto de Ávila, inclusive, é espetacular. Essa coletânea é um marco na refundação do direito público no Brasil. Eu fiz esse ponto por quê? Porque, a partir do século XXI, o direito público brasileiro foi refundado. Foi refundado. Você comparar um livro de direito público, um livro de direito administrativo, por exemplo, de hoje, com um livro de direito administrativo de Elie Meirelles, parece que são duas disciplinas distintas. Haverá coincidência em alguns capítulos, mas parecem que são duas disciplinas distintas. Houve uma transformação muito profunda. Muito profunda. Então, a primeira premissa da minha aula é a de que a gente não pode se apegar aos dogmas fundadores do direito público do Brasil. Esses são dogmas que são insustentáveis hoje como regra sem exceção. É claro que há coisas que dizem respeito ao interesse dos entes públicos, que não se confundem com o interesse público. Há coisas que os entes públicos não podem dispor, evidentemente. Mas daí a dizer que tudo é indisponível é um erro que não se pode cometer. Mas ninguém comete mais esse erro, na verdade, né? Assim como eu não me lembro, pelo menos, de quem ainda defende, tirando o Celso Antônio Bandeira de Mello, alguém que defenda ferrenhamente que qualquer que seja o conflito entre o interesse público e o interesse particular, o interesse público se sobrepõe. Parece que não haja mais quem defenda isso, tirando talvez Celso Antônio. A segunda premissa da minha exposição é a seguinte: por conta dessas transformações, por conta dessa quase refundação do direito público no Brasil, se começou a perceber que o direito administrativo brasileiro ele era estruturado também com base na consensualidade. Isso é uma mudança paradigmática. Se percebeu que a consensualidade, como fenômeno, né, de prestígio das soluções consensuais, ela havia invadido o direito público sem pedir licença. A consensualidade havia invadido, eu estou falando de uma coisa retrospectiva, ela já havia invadido. Os administrativistas não tinham percebido ainda, porque ainda estavam com a cabeça muito fechada com seus dogmas, mas a consensualidade não pediu licença aos dogmas dos publicistas brasileiros, simplesmente invadiu o direito público, mais ou menos semelhante àquele fenômeno que eu comentei do meu estágio, em que simplesmente havia acordos eram feitos, questões envolvendo entes públicos eram resolvidas consensualmente, quer os publicistas quisessem, quer não quisessem. Então, a consensualidade já havia invadido e começava a invadir, continuava a invasão com ainda mais força.
De modo que hoje, 20 anos depois, não há livro de direito público no Brasil, direito administrativo, que não coloque a consensualidade, a ideia de administração pública consensual não tão hierarquizada, como é a de Eli Lopes Meireles, como um pilar do direito administrativo no Brasil. Todo mundo hoje que escreve sobre direito público no Brasil de hoje coloca a consensualidade como um pilar. Essa transformação veja bem, me permitam, eu não vou nem discutir isso com vocês. Assim, eu não vou discutir se houve essa transformação ou não, porque isso é um dado da realidade. Seria a mesma coisa que a gente discutisse sobre se uma chuva caindo, se a gente é contra ou a favor da chuva. A chuva está caindo. Isso é um dado da realidade. A gente não discute esse dado da realidade. O que a gente pode discutir é se isso é bom, se isso é ruim, qual é a extensão. Aí tudo bem, a gente discute. Mas não há como negar, e eu vou tentar demonstrar isso, que o direito público brasileiro se transformou a tal ponto de colocar a consensualidade como um dos seus pilares. Um dos seus pilares. Não é circunstancial, é estrutural do direito público no Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas vale a pena, vocês que são procuradores do Estado, o livro de Juliana Bonacorsi. Vocês conhecem esse livro de Juliana Bonacorsi? É um livro publicado pela Malheiros, cujo título é Sanção e Acordo. Sanção e acordo no direito administrativo. Sanção e acordo no direito administrativo. Esse livro é de 2015. Há muita bibliografia hoje sobre acordo e consenso e administração consensuada. Há muita coisa. Mas esse livro é um dos primeiros, porque, veja, é uma tese de doutorado que foi publicada em 2015, então deve ter sido escrito em 2013, 2014. Publicado pela Malheiros. Juliana Bonacorsi, um I no final. Há uma colega de vocês, procuradora do Estado, só que aqui da Bahia, chamada Lorena Barreiros, Lorena Miranda Barreiros. Procuradora do Estado da Bahia. Foi me orientando no doutorado e publicou em 2016 um livro que se chama Convenções Processuais e o Poder Público, da tese de doutorado dela. Esse livro, Convenções Processuais e o Poder Público, publicado pela editora Juspodium, logo depois do livro de Juliana. Esse livro de Lorena, que eu comentei aqui, que eu recomendo muitíssimo, o primeiro capítulo dela é uma demonstração cabal da invasão da consensualidade no direito público brasileiro. Acho, inclusive, que ela deu esse nome ao capítulo. Se não deu esse nome, tem um momento lá que ela fala disso. A invasão da consensualidade no direito público brasileiro, que é o capítulo 1. Se não for com esse nome, é algo próximo a isso, desse livro. Recomendo muitíssimo esses dois livros e mais aqueles, se vocês acharem no estante virtual, coordenado por Daniel Sarmento, em 2002. Eles ajudam muito a gente a compreender essa transformação do direito público no Brasil. Então, essas são as premissas do meu raciocínio. Quer dizer, eu penso o direito público assim. Não estou sozinho, isso não é excentricidade minha. Eu estou alinhado com muita gente. Na verdade, a ampla maioria. Agora, eu vou tentar demonstrar para vocês por que essa é a minha premissa. E, para isso, eu faço o modo de eu tentar comprovar é uma historinha, é uma cronologia. E esse negócio de cronologia é uma onda porque fica a critério de quem está fazendo a cronologia estabelecer o início da cronologia. Você vai começar a contar a história desde quando? Então, eu decidi que eu vou começar a contar a história desde 1985. E inventei esse dado, 1985, quase 40 anos. E eu vou fazer um passo a passo, para que vocês
percebam como a coisa foi evoluindo. Vamos começar com 1985. Por que 1985? Porque em 1985 foi o ano em que se publicou a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347, Lei de Ação Civil Pública. Que, veja, é uma ação que envolvia direitos difusos e coletivos, em 85 era só difusos e coletivos, uma ação que poderia ser proposta por entes públicos, não só o Ministério Público, mas, à época, a União, os estados poderiam propor, o município também. E na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 5º, parágrafo 6º, o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei de Ação Civil Pública prevê o que todos vocês sabem, todos vocês conhecem hoje, o termo de ajustamento de conduta, o compromisso de ajustamento de conduta. Um acordo para a solução de conflitos coletivos envolvendo direitos difusos e coletivos desse distrito. Acordo que só poderia ser celebrado com entes públicos legitimados. Então, perceba, acordo que só poderia ser celebrado por Ministério Público, por União, por estados ou municípios, ou autarquias, envolvendo necessariamente interesse coletivo que, para a doutrina, era indisponível, mas podia ser objeto de acordo. Esse acordo, essa previsão, até hoje, é a previsão legal sobre TAC no Brasil. Todos vocês sabem que o TAC é o instrumento da tutela coletiva mais utilizado no Brasil. É mais utilizado o TAC do que a própria ação civil pública. Tem mais TAC no Brasil do que a ação civil pública. TAC é o instrumento de solução dos conflitos coletivos por excelência. A maior parte deles é resolvido por TAC. E é um acordo que necessariamente envolve um ente público legitimado. Necessariamente. Lá em 85. Isso foi tão assustador, é tão assustador, que percebam que nós levamos mais de 10 anos para ter um livro sobre TAC. Um livro que conseguisse olhar o TAC, essa figura tão esdrúxula, com algum distanciamento. A galera que comentava sobre TAC naquela época era pífia, nem percebia, não conseguia nem pensar muito acordo envolvendo o poder público, mas já era um acontecimento. Já era um acontecimento. Mas pegou um Brasil ainda imaturo para isso. A verdade era essa. Um Brasil ainda com resquícios da ditadura militar, a Constituição de 88 só viria 3 anos depois. Aí, logo depois, veio o CDC, ECA, aquelas leis que regulamentavam a Constituição, a lei de improbidade. Todo mundo ainda com aquele espírito, foi o espírito do início da minha formação. Lembre-se que eu disse que eu entrei na faculdade em 93 e 97. E eu gosto de me dar como exemplo, porque eu tenho a impressão de que o pessoal da minha idade fomos nós testemunhas interessantes da história dessa transição. Nossa idade permitiu que a gente visse essa transição com muita clareza. E aí eu vou contar a segunda etapa dessa cronologia, exatamente desse momento, que é 1995. 1995. Era setembro de 1995, mês do meu aniversário. Fazia, então, 21 anos. Estava tendo aula de processo penal. Processo penal, lembro como se fosse hoje. E aí sai a lei dos juizados especiais. Lei 90/99 de 1995, setembro de 1995. No meio do semestre em que eu estudava processo penal. O semestre havia começado em agosto, e o professor explicando a ação penal, dizia: a ação penal é indisponível, não se pode fazer acordo, não se pode desistir. A indisponibilidade da ação penal era uma regra pilar do sistema penal brasileiro, e é assim que eu estava aprendendo. Vem a lei de juizados em setembro, no meio do semestre, e diz que cabe transação penal e suspensão condicional do processo penal do juizado. Duas novidades da lei de juizados: transação penal. A palavra transação, dentro
de uma lei processual penal. E o substantivo transação acompanhado do adjetivo penal. Isso, a cabeça das pessoas não rodava. Sabe quando você pega um software e tenta colocar num hardware que não roda? Foi isso que aconteceu. A ponto de o meu professor, veja que ato de humildade, o professor disse que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E sabe, juro, e sabe quem deu aula para a gente? Vocês que foram meus alunos vão ficar surpresos com essa notícia. Eu acho que eu nunca contei isso em sala. Sabe quem deu aula para a minha turma sobre transação penal, suspensão condicional do processo penal? Um colega meu de turma. Estava tendo aula. Esse meu colega, com essa lei nova, ficou tão interessado que ele mergulhou na lei nova e passou a ser a pessoa que na Bahia mais conhecia a lei nova. Veja que loucura, o meu colega de turma. Nós éramos terceiro ano de Direito. Mas como era uma cabeça de um jovem, sem nenhum dogma, sem nenhuma preconcepção, ele examinou aquilo com a jovialidade de um jovem. Sabe quem foi esse sujeito que passou a ser o maior especialista baiano com 20 anos de idade em transação penal e todas essas novidades da lei? Um cara que depois se transformou num grande professor de direito civil, Pablo Stouze Galeano. Pablo Stouze Galeano, o grande Pablo Stouze. Ele deu aula, aí levou o professor foi para a aula para poder aprender. Ali, quer dizer, claro que naquela época, eu não tinha como dizer o que eu estou dizendo aqui hoje. Eu não pude perceber o que isso significava naquela época. Mas hoje, olhando, eu disse, o que significa? O que isso era o símbolo? Símbolo de uma mudança absoluta de perspectiva, de um processo penal que começava a poder ser, ainda que em alguns casos, resolvido por acordo, num ambiente em que a palavra acordo era maldita. Maldita. Impressionante isso. São marcos que a gente não pode ignorar. Aí vem 97, lembre-se que eu era estagiário da Justiça Federal, né? Vem 97 e é publicada a Lei 9469 de 97, até hoje vigente. A Lei 9469 de 97, ela regulamenta, perceba bem, ela regulamenta os acordos envolvendo os entes federais. Eu era da Justiça Federal, meus caros. Lembre-se disso. Essa lei é fruto de uma conversão de um MP. Então, isso veio por MP, começou a valer por MP, já para tentativa de desafogar o judiciário. E aí foi convertida em lei que, repito, vigente até hoje, que é a Lei 9469 de 97, que regulamenta, repito, a solução, a transação envolvendo entes federais. Aí, em 2000, a então Lei do CAD, que era uma lei de 94, a lei do CAD, a primeira lei do CAD foi de 94. Só que em 2000, a lei do CAD foi alterada. E acrescentaram na lei do CAD o acordo de leniência perante o CAD. O acordo de leniência, portanto, acordo com aqueles acusados de prática anticoncorrencial perante o CAD. Portanto, um acordo de direito administrativo sancionador. Estou falando de 2000. Em 2001, vem a Lei dos Juizados Especiais Federais. Aqueles juizados que eram estaduais e cíveis, que não envolviam a fazenda pública, agora foram reestruturados para que envolvessem a fazenda pública federal. Isso em 2001, né? Lei 10.259. E vocês sabem que essa lei era pautada na premissa do acordo, assim como a lei de juizados. Então, você tinha um procedimento especialíssimo, né, contra entes públicos federais, estruturado para ter acordo. Quer dizer, aí já é o contrário do normal. Você já cria o procedimento
para que o acordo fosse um destino natural, envolvendo entes públicos federais. Aí, em 2004, vem a lei das PPPs e cria a figura das parcerias público-privadas. Olha só, parceria público-privada. Só o nome já é autoexplicativo. Na lei das parcerias público-privadas, anote, isso eu estou falando com quem domina isso muito mais do que eu, mas é só o registro histórico. Essa lei prevê a arbitragem para a solução de conflitos envolvendo as PPPs. Então, não só regula a PPP como um instrumento de administração consensual, mas também prevê a arbitragem como forma de resolver conflitos decorrentes da PPP. Em 2007, foi criada silenciosamente a Câmara Federal de Conciliação e Mediação, ou Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Federal, uma Câmara administrativa que existe até hoje para a solução de conflitos envolvendo entes federais, porque às vezes os próprios entes federais estão conflitando, ou conflitos de um ente federal com um particular, por meio de conciliação e mediação. Essa Câmara é uma iniciativa pioneira, então pioneira da AGU. Essa Câmara existe até hoje. Até hoje. Estou falando de 2007, criado pela Presidência da República, na época o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2009, vem a Lei 12.153. O que é que essa Lei 12.153 de 2009 faz? Ela cria os juizados especiais da Fazenda Pública Estadual. Como vocês sabem bem, juizados da Fazenda Pública Estadual. Fechando o sistema, né? Ou seja, agora, os estados da Fazenda Pública Estadual também têm um procedimento estruturado para a solução por acordo. Vem o grande ano de 2013. Grande ano de 2013. Grande porque é inesquecível. Não sei se vocês já... parte de vocês, com certeza, que eu estou vendo aqui nas câmeras, mas talvez uma outra parte ainda fosse estudante de direito ou tivesse com a vida começando. Mas em 2013 foi o ano daquelas jornadas de junho de 2013, daquele movimento do passe livre, um fenômeno que aconteceu no Brasil, até hoje não explicado devidamente, ou não suficientemente explicado. Eu me lembro muito bem disso porque eu já estava muito imerso na elaboração do CPC, do que veio a ser o CPC de 2015. E ia para a Câmara dos Deputados toda semana. E fui para a Câmara dos Deputados nesse período em que a Câmara dos Deputados foi cercada, por exemplo, por manifestantes, cercada. Você só entrava, a Polícia Federal fazendo segurança, e a gente só entrava se o deputado viesse nos pegar na porta. A gente não podia mais entrar na Câmara. E por que eu estou falando isso? Porque um dos subprodutos das jornadas de junho foi a edição de duas leis, a Lei Anticorrupção e a Lei das Organizações Criminosas, ambas de agosto de 2013. A Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, que previu o acordo de leniência agora generalizado, não é mais um acordo de leniência só para o CAD,
É um acordo de leniência para qualquer problema envolvendo o poder público. E logo depois, a Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas e que previu, meus caros, o que veio a se configurar como uma estrela do direito brasileiro, que é a colaboração premiada. A colaboração premiada foi prevista como negócio jurídico na lei das organizações criminosas, aí em agosto de 2013. E aí mais um acordo é inserido no contexto do processo penal, só que com abrangência muito maior, porque vale para qualquer processo penal. Não é uma coisa de nicho dos juizados de crimes de pequena monta. Não, ao contrário. A colaboração passa a ser um instrumento, e vocês sabem bem como veio a se tornar, um instrumento utilizado, inclusive, por uma certa criminalidade econômica de alto coturno, de alto nível, né? Ou de alto gabarito. Isso é transformador, porque até o modo como se passou a pensar o processo penal mudou. Porque agora não é mais, repito, não era mais uma coisa isolada em crimes de bagatela. Era para os principais clientes dos principais advogados brasileiros criminalistas. Então, o drive mental do advogado criminal mudou. Ou tinha de mudar, né? Alguns não conseguiram mudar, se deram mal, mas outros conseguiram mudar. Pois bem, 2014. 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público, edita a Resolução 118. Resolução 118 de 2014, CNMP. Essa resolução é de 3 de dezembro de 2014. Essa data é importante. Por que essa data é importante? Porque ela é rigorosamente 2 semanas antes daquilo que veio a ser a votação do CPC. O CPC foi votado no Senado no dia 17 de dezembro de 2014. E aprovado. Já estava marcado isso, já estava marcado que seria na última sessão do Senado. Então, o que é que o CNMP fez? Ele editou uma resolução que já contava com o CPC, já projetava o CPC. Vocês vão perceber isso claramente, porque essa resolução 118 do CNMP, ela coloca o Ministério Público dentro de um sistema brasileiro de justiça multiportas. Ou seja, um sistema brasileiro que permite várias formas de solução de conflito, inclusive a solução consensual. Essa resolução serve para isso. E há um capítulo dessa resolução, do CNMP, que fala dos negócios processuais celebrados pelo Ministério Público. Você veja, negócios processuais que só viriam a ser generalizados com o CPC de 2015. Mas a resolução do CNMP já previa essa possibilidade. Essa resolução é, sob qualquer ponto de vista, um marco histórico na consensualidade envolvendo o direito público, porque coloca o MP como um centro, um agente fundamental nisso. Vem o ano da glória de 2015. Por que é o ano da glória de 2015? Porque é o ano do CPC, que colocou a consensualidade como um pilar e norma fundamental, né? O artigo 3º, parágrafo 2º, coloca a promoção da solução consensual como uma norma fundamental do processo brasileiro. Artigo 3º, parágrafo 2º do CPC. Portanto, a consensualidade passava a ser, a solução consensual passava a ser prioritária. Quer dizer, é mais importante a solução consensual do que a solução adjudicada pelo juiz.
3 semanas depois que o CPC saiu, vem a Lei 13.129, de abril de 2015, que é, finalmente, a lei que cuida expressamente da arbitragem envolvendo o poder público. Porque a arbitragem envolvendo o poder público já era uma realidade fática. Já era uma realidade fática. Havia diversas arbitragens envolvendo o poder público já prático. Mas faltava, achavam que era o caso de ter uma lei para deixar isso claro e criar algumas regras específicas, como, por exemplo, a proibição de arbitragem sigilosa. A Lei 13.129 veio para isso, para regulamentar a arbitragem envolvendo o poder público. E, 2 meses depois, vem a Lei 13.140. Vem a Lei 13.140, que é a lei da mediação. Só que essa lei da mediação, ela tem um capítulo que vai do artigo 32 ao artigo 40, artigos 32 ao artigo 40 da Lei 13.140, esses 9 artigos aí, eles disciplinam, olha só, é o título do capítulo onde esses artigos estão, a autocomposição envolvendo o poder público, da autocomposição envolvendo o poder público. Então, é quase que uma lei geral da autocomposição envolvendo o poder público. E essa lei, ela tem essa parte, eu quero destacar dois aspectos. Primeiro, ela repete uma previsão do CPC, que havia sido aprovado 3 meses antes. Ela repete a regra que diz que os entes públicos podem criar câmaras administrativas de solução de controvérsia. Ou seja, se pegou aquela experiência que existia desde 2007 na administração federal e trouxe para a lei federal dizer: estados, vocês podem criar as suas câmaras administrativas de solução de controvérsia. Isso está tanto no CPC quanto na lei da mediação. E o segundo ponto que é interessante nessa história é que, veja, estamos falando de uma lei de 2015, né? 2015. Presta atenção agora aqui, para vocês não se confundirem. Estamos em 2015. Mas sabe quando está assistindo um filme e aí o personagem de 2015 tem uma lembrança e aí você tem que ir para o passado? Ele está em 2015, aí uma coisa aparece, assim, ele lembra. Esse brother de 2015 lembrou de 1992, ano que eu não mencionei aqui, de propósito. É que em 1992 foi editada a Lei de Improbidade, que proibia acordo em improbidade. A Lei de Improbidade de 92 proibia acordo em improbidade. Eu não mencionei na evolução de propósito. Por quê? Porque estamos em 1992. Lembra que eu falei que não havia ainda pensamento sobre isso, ainda estava muito preso ao ECO pré-88, até que veio a Lei de Juizado de 95, que mexeu com as estruturas. Ora, em 92, a ação penal era indisponível. Como a improbidade se parecia muito com um processo penal, era um processo punitivo, era muito natural que se levasse para o processo da improbidade a mesma lógica dos processos penais. Então, não cabe acordo. Por isso que a Lei de Improbidade de 92 proibia acordo. Pois bem, aí essa pessoa de 2015 lembra disso. Só que estávamos em 2015. E o que estava acontecendo em 2015? É que nesses, vamos lá, quase 30 anos, mais de 25 anos aí, 23 anos, né? Esses 23 anos, entre 92 e 2015, a prática autorizava acordos em improbidade, ou pelo menos alguns acordos, sobretudo acordo para a devolução da quantia. A parte de ressarcimento ao erário era amplamente negociada. Ah, devolve em 10 vezes, devolve em 12 vezes. Você não negociava as sanções, mas negociava o ressarcimento ao erário. Isso era uma prática em muitos lugares, inclusive no âmbito federal. E
Desde 2013, quando a colaboração premiada chegou, o Ministério Público, sobretudo o federal, quando fazia colaboração premiada, já negociava a improbidade. Dizia assim, olha, eu não vou lhe processar criminalmente e aí também não processo em improbidade. Já prometia não processar em improbidade. Sob a lógica do seguinte, olha, se eu estou negociando o mais, que é o crime, já embuto o menos, que é o ato de improbidade. Então, a negociação em torno da improbidade era uma realidade prática. Essa é dizer, mas Fred não tinha uma lei que proibia? Tinha. Só que essa lei ela foi sendo esvaziada de sentido por conta dessa cronologia toda que eu mencionei. Aquela realidade de 92 já não dava conta, já era incompatível com toda essa evolução que eu comentei para vocês. Não tinha sentido você poder fazer acordo de leniência, fazer acordo em processo penal e improbidade não ter um mínimo de consensualidade permitida. Então, as pessoas simplesmente faziam acordo. É interessante isso. Por que eu estou contando essa história? Porque nessa Lei 13.140, no parágrafo 4º do artigo 36 dessa lei, parágrafo 4º do artigo 36 dessa lei, ninguém viu isso, ninguém deu a menor bola, mas eu vi. O parágrafo 4º do artigo 36 dessa lei de 2015 diz o seguinte: quando houver acordo envolvendo improbidade administrativa, o juiz tem que homologar. Ou seja, essa lei de 2015, ela simplesmente tinha esquecido que havia proibição para acordo de improbidade. E já disse o seguinte, olha, se por acaso o acordo for improbidade, lembre que o juiz tem que homologar. Ou seja, a lei dava de barato que era possível fazer acordo de improbidade. Tinha esquecido. Por quê? Porque os 23 anos que se passaram já tinham tornado letra morta aquela proibição. Tanto que essa lei, ela diz assim, olha, agora eu só lembro o seguinte, acordo de improbidade tem que ser homologado pelo juiz. Ponto. É a única peculiaridade. O negócio é tão interessante que aconteceram aí, por conta disso, aconteceram alguns fatos curiosos. No final daquele ano, dezembro de 2015, Dilma Rousseff, presidente, edita uma medida provisória, assim, na última semana de dezembro de 2015, edita uma medida provisória que revogava a proibição de acordo na improbidade. Artigo lá, revoga-se o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade, que era a proibição de acordo. Imagina uma medida provisória para isso. Final de dezembro de 2015. Aí, meus caros, aconteceu o que vocês devem se lembrar. Em 2016, aquela confusão toda de 2016, Dilma é afastada da presidência em maio de 2016. Essa medida provisória caduca. Nem foi votada, caduca. Mas continuava a haver acordos em improbidade, como eu lhe disse. Temer assume. Quem era o Procurador-Geral da República quando Temer assume? Quem vai se lembrar? Rodrigo Janot. Portanto, presidente do CNMP. O CNMP, em setembro de 2017, o mandato de Janot terminaria em setembro de 2017. Aí, na reta final do mandato, o CNMP edita a Resolução 179. Resolução 179 do CNMP, de 2017. Resolução importantíssima, em vigor até hoje, importantíssima. Essa resolução é a que disciplina o compromisso de ajustamento de conduta. Finalmente, nós tínhamos uma disciplina do compromisso de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público. Essa resolução é muito importante, muito importante. E no meio dessa resolução do CNMP, tem lá uma previsão sobre TAC em improbidade administrativa. Que onda da porra, simplesmente dava de barato que era possível TAC em improbidade administrativa. Estava lá, nessa resolução 179 de 2017. Em 2019, já na presidência de Jair Bolsonaro, é publicado o pacote anticrime. Dezembro de 2019. E aí, finalmente, essa história termina.
Porque o pacote anticrime de dezembro de 2019, Lei 13.964, finalmente revoga a proibição de acordo em improbidade. Aí agora revoga expressamente. E, em seu lugar, prevê expressamente uma coisa que já aconteceu na prática, que é o acordo de não persecução civil, no contexto da improbidade. Você se lembra que eu disse que, desde a colaboração premiada chegou, o Ministério Público fazia a colaboração premiada e prometia não processar no cível, portanto, prometia não processar com improbidade? A promessa de não processar com improbidade, que era uma prática, é o acordo de não persecução civil, que depois veio a ser consagrado expressamente no pacote anticrime de 2019. Essa saga dos acordos de improbidade é quase que emblemática da transformação pela qual passou o direito público no Brasil. Esse passo a passo que eu fiz aqui para vocês. Eu acabei fazendo um zigue-zague histórico, porque eu tinha que essa parte de improbidade exige esse vai e volta. Aí agora eu vou seguir na minha saga. 2016, vem a emenda constitucional que prevê o acordo em precatórios. Em 2018, vem a lei que muda a LINDB, a Lei 13.655. E por que essa lei é tão importante? Porque você sabe que a Lei 13.655, que muda a LINDB, ela teve um propósito: inserir na LINDB artigos de direito público, porque a LINDB foi pensada como lei de introdução ao Código Civil. Só que ela não era só do Código Civil, ela era de tudo, por isso que virou LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Faltava a parte de direito público. Vem, portanto, a Lei 13.655, de 2018, e acrescenta os artigos de direito público. Dentre eles está o artigo 26 da LINDB, que é simplesmente um artigo que prevê acordo envolvendo o poder público. Perceba. Passou a haver, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na parte sobre direito público, um artigo que cuida dos acordos envolvendo o poder público, os acordos com o poder público, o artigo 26. Esse dispositivo é absolutamente indispensável para compreender essa transformação. Ainda em 2019, vem a Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874, que em diversas passagens prevê acordos envolvendo o poder público. Aí, depois, pacote anticrime, que eu já comentei. 2020, duas coisas muito importantes. Primeiro, a Lei da Transação Tributária. Olha o nome, Lei da Transação Tributária. 2020. Que é a Lei 13.988. E depois a nova Lei de Falência e Recuperação Judicial, que é a Lei de dezembro de 2014, 112, né? Lei 14.112 de 2020, que cria a nova Lei de Falência RJ. E por que isso é importante? Porque existe um capítulo, veja, a nova Lei de Falência RJ coloca um capítulo inteiro envolvendo autocomposição em falência RJ. Tem um capítulo inteiro envolvendo autocomposição em falência RJ. Então, trazendo a falência RJ para esse contexto de justiça consensual. Em 2021, dois marcos importantíssimos. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que também prevê a parte consensual, uma parte específica para falar de meios alternativos de solução de conflitos envolvendo o poder público. E, no final do ano passado, e aí todos vocês sabem, a nova Lei de Improbidade Administrativa, que é completamente diferente da lei anterior, inclusive regulamenta longamente o acordo de não persecução civil. Muito provavelmente, essa cronologia que eu fiz, ela não é exaustiva. Muito provavelmente, a gente for parar, tem outras passagens desse histórico de quase 40 anos
que vão mostrando como a consensualidade foi invadindo o direito público, de modo que a gente hoje não consegue compreender o direito público brasileiro sem perceber como ele se estrutura para que os conflitos com o poder público sejam prioritariamente resolvidos por acordo. E é isso que eu queria passar para vocês nessa primeira parte, que é a parte da minha exposição, cumprindo aqui o tempo que Juliana havia me atribuído para conversar, e agora passando o microfone, né, para vocês, para a gente poder trocar umas ideias, caso vocês queiram. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Espero que vocês tenham, pelo menos aqueles que foram meus alunos, tenham tido boas recordações das aulas. Mas o professor agora é bem mais velho, né? Bem mais velho. Muito obrigado. Professor Fred. Eu vou tentar iniciar aqui alguns comentários que eu tenho para fazer, e aí deixo aberto para o pessoal também todo. Se tiverem perguntas aí, já vão colocando no chat, e a gente vai estabelecendo esse diálogo aí. E para começar, um anúncio aí que o Dr. Pedro Veiga, ele é o coordenador do Centro de Estudos da gente, professor Fred, e hoje, especificamente, ele tinha sido incumbido há um tempo atrás, de elaborar uma regulamentação para o negócio jurídico processual pela PGE Mato Grosso, e hoje ele enviou para o Colégio de Procuradores, e eu participei disso junto com outro colega, o Matheus Molina, e aí ele me lembrou hoje à tarde que era interessante eu trazer esse ponto para fazer esse anúncio, digamos assim. Em breve, a gente vai ter a regulamentação do negócio jurídico processual, assim que o Colégio de Procuradores realizar essa votação. O que, para a gente, é um marco do ponto de vista da regulamentação, não dos acontecimentos, porque, de fato, a gente faz negócio jurídico processual há muito tempo, mesmo que não chame de negócio jurídico processual, e mesmo antes de o negócio jurídico processual ter esse nome dado pelo Código de Processo Civil. Mas o que chama a atenção, professor, é a data, né? A gente está em 2022, regulamentando o negócio jurídico processual, e a PGE Mato Grosso não é das mais atrasadas. Ela está no mesmo barco da maioria. A primeira ideia, assim, a primeira demonstração de regulamentação de negócio jurídico processual da qual eu tenho conhecimento é pela PFN, como normalmente acontece. No âmbito da União, as coisas acontecem normalmente mais rápido, de 2018. Então, em 2018, a PFN veio com a primeira regulamentação, e a PGE Rio, por exemplo, que é de vanguarda, digamos assim, salvo engano, fez em 2020, e a regulamentação dela era: os procuradores podem fazer negócio jurídico processual, ponto. Aí ela percebeu que isso não servia, em 2022 ela fez outra, recente agora, de março, que foi uma das inspirações da gente aqui para daqui de Mato Grosso, inclusive. E aí, nessa linha, que é o grande problema do advogado público, é a falta do regulamento, e por isso que o advogado público ainda hoje, apesar de uma das suas primeiras frases foi dizer assim: ninguém hoje mais fala que o direito público é indisponível. Mas ainda hoje, e isso foi dito até aqui nesse curso já por uma juíza que passou por aqui, é muito comum o advogado público dizer: eu não posso fazer acordo porque eu não tenho autorização legal para isso. Ponto. E essa é a resposta padrão do advogado público. E aí, tentando buscar ou dar sequência à cronologia, agora talvez trazendo para um espaço um pouco diferente da cronologia que o senhor apresentou, a gente não tem, ou tem muita dificuldade, desde 85, que é o seu marco inicial, do acompanhamento pelas legislações locais de estados e municípios, e muito pior quando se fala em municípios que têm mais dificuldade legislativa, mais dificuldade de regulamentação de modo geral, mas também nos estados, de acompanhar digamos assim, esse progresso que foi relativamente paulatino, né? Tanto no âmbito processual quanto no âmbito do direito material mesmo. E isso é um fator de engessamento, até hoje. Até hoje, as fazendas públicas são, de certo modo, engessadas. E daí viram algumas perguntas que eu vou fazer para o senhor. Mas, por exemplo, e aí vem o outro lado da moeda. É comum dizer que, em casos normais, não se pode fazer nenhum tipo de acordo. Mas sempre que surge um caso muito complexo e muito difícil que precisa de acordo,
o poder público faz o acordo, porque ele precisa fazer o acordo, e o acordo, de fato, em determinadas situações, é algo que resolve um problema muito grande de serviço público, de prestação de algum tipo de comodidade ou de serviço realmente ao cidadão. O primeiro ponto, então, que eu queria saber assim, do senhor, é se de fato, e aí o que se chama hoje, de modo, digamos, pejorativo, a administração pública do medo, né? Que decorre aí muito da força dos órgãos de controle, enfim, se esse medo de executar a consensualidade no direito público, e aí eu não digo somente pela advocacia pública, mas também pelos próprios gestores, se ele é, de certo modo, desmedido, ou ele é sobrelevado, ou ele, de fato, ele tem muita, né, muito embasamento na ausência de legislações locais dos estados, dos municípios, e fazem com que, por mais que haja algumas normas aí de abrangência nacional e não especificamente federal, como por exemplo, a da arbitragem do poder público, mas, por exemplo, transação tributária. Transação tributária tem na União, não tem no estado de Mato Grosso. Apesar disso, há transação no estado de Mato Grosso, em determinadas ocasiões. Então, esse é um primeiro ponto. Será que precisa de lei? Será que precisa de regulamentação local? Ou o que tem hoje permite, pelo menos na maioria dos casos, a realização de uma consensualidade afetiva, né? E não digamos assim, pontual. E já nessa linha também, que é meio que a mesma pergunta, como a gente vai alinhar isso, que para mim é o maior problema da consensualidade no direito público hoje, com o princípio da impessoalidade e da isonomia? Porque, no final das contas, o que acontece é que os contribuintes, e aí na área tributária ou o particular, ele acaba sendo tratado de modo diferente, em um caso ou outro. A escolha da administração pública. A escolha de acordo com o caso concreto, obviamente. E aí, a fundamentação no caso concreto afasta isso, ou não afasta. De que modo alinhar impessoalidade, isonomia? É necessário, precisa de lei? É só bom que tenha lei ou não? O que você acha, professor? Vamos lá, você fez muitas considerações, né? Eu vou tentar me lembrar de todas. Se eu me esquecer, você me embarga de declaração por omissão. Veja, meu lugar de fala para falar disso é um pouco bem diferente, né? Porque eu não sou advogado público, nem sou gestor público. Eu sou um advogado privado, até já fui gestor público, mas muito rapidamente como diretor da faculdade da UFBA pro tempore. Então, se eu disser assim, não se preocupem, não vai dar em nada, perceba, a minha posição é muito simples de dizer isso. Eu não tenho nenhum risco disso acontecer comigo. Então, você tem que compreender o que eu vou dizer a partir do meu lugar de fala, não do lugar de fala de vocês, né? Eu entendo perfeitamente o medo, sei que, de fato, há parece que há uma preconcepção de que as coisas vão ser malversadas. Há uma atuação muito exagerada do Ministério Público em torno do assunto. Os tipos relativos à improbidade são tipos que costumam ser abertos, a ponto de quase tudo você poder, com algum esforço retórico, encaixar. Então, eu concordo com tudo isso. Portanto, sempre disser assim, o medo se justifica, sim, como manifestação psíquica. Há elementos para você ter medo. Sim. Juridicamente, não. Análise jurídica fria, não é psíquica. Há suporte dogmático para soluções consensuais envolvendo o poder público, mesmo não havendo lei expressa estadual? Me parece que sim, tanto que isso acontece. E tanto que boa parte do que acontece não é impugnado. Porque você pode construir soluções consistentes que atendam ao interesse público
protejam o particular, sejam bem fundamentadas, não haja lesão ao erário, com tranquilidade. Eu faço acordo com o poder público há muito tempo. É bom que haja lei estadual? Claro que é bom, desde que a lei seja boa. Porque se houver lei estadual ruim, é uma desgraça. É melhor que não tenha. Porque se a lei vier para engessar, para dificultar demais, para criar tanto obstáculo formal que inviabiliza a solução por acordo, é até melhor que não tenha. E aí você fala a questão que é um ponto fundamental, e Lorena trata muito bem disso no último capítulo do livro dela. Muito bem. Que é a questão da impessoalidade. Isso realmente é um problemaço. Um problemaço. Por isso que cabe à chefia, a chefia da Procuradoria, do Estado, do município, dar diretrizes gerais para a celebração de acordos que permitam que você crie padrões a serem observados para todos quantos estejam numa mesma situação. E isso é realmente necessário. É uma imposição da impessoalidade e uma imposição da igualdade. Você não pode fazer acordos e você ser o procurador do Estado, que muitas vezes vão ter que opinar, dar pareceres sobre a licitude do acordo. Realmente não é possível fazer um acordo cujas razões do acordo sejam casuísticas. Todo acordo tem de poder ser universalizado. Em que sentido? Ou seja, as razões do acordo têm de ser universalizáveis. Qualquer circunstância que, com essas características, permitiria um acordo. Acordo cujas razões não possam ser universalizadas, me parece que é um acordo ilícito. E aí é muito importante, talvez aqui vai uma sugestão, né? Não quero ensinar vocês a rezarem missa, vocês são advogados públicos, eu não sou, mas eu sugeriria que em todos os acordos houvesse um bom, bonito rol de considerandos. Os considerandos são uma das partes mais importantes de um acordo. Quem lhes diz isso é alguém que faz muito acordo. Porque os considerandos, eles estabelecem as premissas do acordo, o contexto do acordo. Eles ajudam a interpretar o acordo. Ajudam a dizer qual é a teleologia do acordo. Então, é muito importante que vocês levem isso em consideração quando fizerem os acordos, porque esses considerandos servem como o ponto de partida dessa universalização. E aquilo que eu falei para vocês, existe hoje uma constelação tão grande de regras legais que levam à consensualidade envolvendo o poder público que não há como se defender que não é possível fazer um acordo. Não há como, ninguém mais defende isso. O que você faz é um controle a posteriori, claro, mas não é a priori. Ou seja, não pode fazer o acordo. Não, pode, e aí eu controlo se o acordo é lícito ou não. Então, é um controle feito a posteriori, não um controle feito a priori. Acho que as chefias também podem trabalhar com atos, né, como esse que você mencionou, dos negócios processuais, atos que estabeleçam diretrizes de valor, causas até certo valor, pode fazer acordo já autorizado expressamente, causa de X valor, pode, desde com autorização expressa do Procurador-Geral, e, enfim, o Procurador-Geral ele é nomeado pelo governador do Estado. Então, você tem toda a legitimidade para fazer um acordo com a autorização dele. Então, assim, minhas considerações são essas. Embora eu entenda e veja, repito, meu lugar de fala é muito diferente do de vocês. Então, eu sou solidário a vocês. Mas também o meu distanciamento permite que eu fale as coisas com mais frieza, eu acho. E por isso, me parece que o medo, embora se justifique psiquicamente, ele não se justifica dogmaticamente, do meu ponto de vista. Tem uma pergunta que chegou aqui no chat,
que a Adriana pergunta, Fred, gostaria de saber como o senhor vê a pluralidade de órgãos e entes com capacidade de celebrar acordos e a possibilidade de transações conflitarem. Isso é um grande problema. Por isso que, observem, o artigo 174 do CPC, que tem artigo correspondente na lei de mediação, são iguais. Eles dizem que as câmaras administrativas de solução de controvérsia, que cada estado pode criar, não sei se o estado do Mato Grosso criou a dele, o estado da Bahia que tem criado, inclusive, com câmaras setoriais. Aqui na Bahia tem uma câmara de saúde, por exemplo, que funciona muito bem para questões envolvendo remédio, essas coisas envolvendo direito à saúde. Esse artigo 64 diz que essas câmaras administrativas, elas resolvem conflitos entre órgãos administrativos. Por exemplo, um conflito de competência para celebrar um acordo. Quem é que vai celebrar esse acordo? Aí 2 órgãos conflitam. Eu sou eu, é você. E aí eles não querem fazer juntos. Porque se fizessem juntos, está resolvido o problema. Os 2 subscrevem. Aí não querem. Quem resolveria esse conflito orgânico é essa Câmara. Porque, de fato, isso é um problema. Eu, advogado, se tiver órgãos brigando para ver quem vai subscrever, ou os 2 subscrevem ou não faço acordo. Eu, advogado do particular. Porque eu não vou fazer um acordo que pode amanhã ser alvo de uma ação capitaneada por esse outro órgão. Então, ou bota todo mundo para subscrever e na mesa para discutir, ou então eu não assino. Uma forma de você resolver por meio dessas câmaras. Peguem o artigo 174, vocês vão ver que uma das competências para essa Câmara Administrativa é exatamente resolver conflito entre órgãos. Vamos lá. Tem uma outra aqui, professor, da Rafaela Bortolini. Deixa eu ver aqui. Parabenizou pela palestra, disse que é muito interessante. Apenas gostaria de registrar que temos celebrado acordo de leniência com fundamento na lei de concussão. Coisa linda. Coisa linda aí. Ela atua na CGE justamente com isso. Ela é procuradora do Estado e também atua exatamente com isso. Excelente. Parabéns, Rafaela. Muito obrigado por suas palavras. Isso que é sua fã. E tem obrigado. Obrigado. Dando seguimento aqui, acho que não tem mais nenhum, eu tenho mais. Não tem mais nenhum. Eu escrevi um artigo em 2020 ou 2021, até lembrando que a história do Pablo Stozzi da aula sobre o assunto, você contou uma vez numa live com ele no Instagram. Foi numa live, né? Não foi durante a aula. No meio da pandemia. Aquelas lives da pandemia, né, de 2020. Exatamente, eu lembrei. Estava preso em casa e assistindo. Um artigo que eu escrevi ano passado, foi em 2021, enfim, 2020, com o Marco Antônio Rodrigues, lá da PGR Rio também, processualista, a gente discorreu um pouco sobre os negócios jurídicos processuais e um dos pontos em que a gente debateu foi justamente algo que você falou há pouco sobre essa competência do procurador-geral, já que ele é nomeado pelo governador, né? E um ponto de dúvida que surgiu é sobre a efetiva possibilidade desse procurador-geral ou dos procuradores por ele delegados realizarem esses acordos. E aí, no âmbito processual, eu tenho menos dificuldade. Porque no âmbito processual, digamos que o produto é meu, procuradoria. Os negócios jurídicos processuais eu faço com tranquilidade. Mas, do ponto de vista consensual do direito material, normalmente os negócios não são meus. Não é do Procurador-Geral, é da Secretaria de Infraestrutura, é da Secretaria, da Governadoria. E na hora de realizar esse acordo sem lei ou sem um regramento normativo realmente mais consistente, né? A gente tentou fazer um paralelo no artigo entre o advogado, de fato, que atua com a parte. Se ele não tiver o poder especial para transigir, a parte vai ter que ou dar o poder para ele ou assinar junto com ele o acordo, né? Para dispor sobre algum direito material dele. Isso se aplica também no direito público? Ou você acha que a advocacia pública, nessa ideia de um agente público atuando de fato, né, segundo suas finalidades institucionais, ela passa a ter um poder, digamos assim, especial,
já definiram nessa pré-procuração assinada aí pela posse do procurador, digamos assim? Eu acho assim, imagino que eu sou procurador do Estado, e aí o caso envolve uma obra de infraestrutura, e eu vou fazer uma proposta de acordo, eu vou fazer um acordo para remodelar o projeto, por exemplo. Eu não posso fazer esse acordo sem que eu tenha um lastro governamental, inclusive verificando se essa mudança do projeto é correta, se tem orçamento para isso. Enfim, não é a minha vontade só. Eu sou um mandatário, ainda que sem procuração, mas sou um mandatário. Pode haver o acordo? Pode. Agora, esse acordo, sobretudo, estou falando do acordo em relação ao mérito, né? Que é o problema aqui. Em relação a questões processuais, não, mas acordo em relação ao mérito, sem um lastro da própria administração pública, das secretarias técnicas, nota técnica, porque aí seria um ato seu, 100% discricionário, sem nenhum tipo de respaldo, com juízo de conveniência que não é seu, não cabe a você fazer. Me parece que seria realmente despropositado um tipo de acordo assim, facilmente impugnável, né? Facilmente impugnável. Acho que se a outra parte, se o particular estiver de boa fé, ele não assinaria esse acordo. Ele mesmo não ia querer, ele ia querer mais segurança jurídica no acordo dele, se ele estiver de boa fé, evidentemente. O que a gente meio que concluiu também. Apesar de não ter ficado assim uma certeza absoluta, acho que alguém pode discordar, né? Mas eu acho que é o caminho, realmente. Só mais alguns comentários aqui em Mato Grosso. Eu sei que, não sei se foi essa a agenda sua hoje, mas eu sei que você é o responsável pelo Código de Processo de Contas, né? Aqui do TCE Mato Grosso. Quem eventualmente não souber, está sabendo agora. Certamente a gente vai ser brindado em breve com algo que Mato Grosso precisava muito, que é um Código de Processo de Contas aqui para o TCE. E no âmbito do TCE, a gente tem algumas mesas técnicas que também atuam de forma consensual aqui em Mato Grosso, realizando, digamos assim, pré-controles externos, né, do TCE. Então, antes de, entre aspas, a merda acontecer, o TCE vem e fala assim, vamos conversar antes que vocês façam alguma besteira aqui. E aí tem havido em diversas situações, especialmente de obras, que são os casos aí mais complexos, assim, né? Principalmente no estado como Mato Grosso, que está tendo muita obra, muito contrato, muita licitação. E essas mesas técnicas têm resolvido previamente situações que poderiam ensejar, em algum modo, em alguma medida, algum tipo de controle externo ou até de controle judicial, realmente, pelo Ministério Público ou pelas partes envolvidas. Então, é uma consensualidade já evoluindo, digamos assim, aqui em Mato Grosso. Outro ponto que... Só uma consideração aqui, Léo, é que, de fato, eu fui contratado pelo TCE de Mato Grosso para poder fazer a minuta de um anteprojeto de lei estadual, lei complementar estadual, um código do processo de contas do estado do Mato Grosso. Essa minha ida a Cuiabá, que eu fiz hoje, 18 horas daqui, 17 horas daí, foi para tratar disso, inclusive, foi uma reunião para tratar disso. E um dos artigos desse código, que já está avançado, não terminei ainda, eu tenho que terminar até 30 de setembro, mas já avancei muito, vai ter um artigo das normas fundamentais do processo de contas, ou seja, as normas fundamentais que regulariam o processo de contas no estado do Mato Grosso. E uma delas é promoção da solução por autocomposição. Você participa do grupo com o professor Welder também, né? Que exatamente. Meu orientador de mestrado. E então, essas soluções têm sido, de fato, bem úteis, assim. Tem havido soluções mais, digamos assim, para frente do que a própria regulamentação atual da execução da lei de licitação, tanto da antiga quanto da atual. Para se ter uma ideia, assim, eu participei de uma mesa técnica, e dessa mesa técnica saiu a regulamentação do Instituto do Credenciamento aqui em Mato Grosso. Então, a mesa técnica, junto ao TCE, meio que formulou um regulamento de credenciamento, criando algumas hipóteses inovadoras aqui também, e foi a consensualidade não só resolvendo um problema possível do futuro, como, na verdade, criando regulamento também para evitar não só problema, quanto para dar, de fato, soluções.
E aí, né, tentando trazer aí para a parte processual, que é a sua área mais forte, digamos assim, nos negócios jurídicos processuais, as pessoas que eventualmente têm mais dificuldade em entender essa consensualidade processual têm bastante dificuldade em acreditar ou entender como normal, por exemplo, um negócio jurídico processual em que as partes concordam em não recorrer. Não, ninguém vai recorrer, o caso acaba em primeira instância. Não tem recurso extraordinário, não tem recurso especial. Tem um colega da casa também, o doutor Matheus Molina, também tem um artigo, ou é uma tese, ou é uma dissertação, acho que é a dissertação dele, de mestrado, que é assim, quanto vale o seu direito de recorrer? Que é justamente a análise econômica dos negócios jurídicos processuais celebrados aí com consequências também no direito material, né? Então, sei lá, determinada pessoa vai fazer um contrato, o contrato vale mais ou menos a depender de quantas instâncias recursais a gente pode discutir aí, ou de como esse processo vai se dar. E você também fala sobre esse princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes no processo civil. O Antônio do Passo Cabral também já escreveu com você sobre o que eu acho sensacional, que é entender o processo civil hoje como as regras procedimentais como subsidiárias. E, digamos assim, a principal mesmo seria se as partes negociassem um procedimento que fosse bom para todas elas e tudo acontecesse. Nessa linha dos negócios jurídicos processuais, de um modo geral, existe um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis que veda, por exemplo, veda ou opina, né, pela impossibilidade de que as partes renunciem à primeira instância dos processos. Seria, na verdade, uma renúncia ao processo, à judicialização daquilo. E, pesquisando sobre isso no STJ, eu encontrei um recurso... É um pouco diferente, viu? Renunciar à primeira instância é para permitir que o processo tramite diretamente no tribunal. Exatamente, foi mal. Pular uma instância. Pular uma instância, não é de não judicializar. Exatamente, é pular uma instância e começar já no tribunal de segunda instância, enfim. E aí, isso já é uma forma de controle, claro que doutrinário, e que poderia ser exercido também pelo Poder Judiciário. Minha pergunta quais os limites para essa... Os limites estão lá no 190, parágrafo único, ali de modo, digamos assim, amplo. E no STJ não tem muita decisão sobre isso, o que para mim também é um reflexo da falta de utilização, né? Dos negócios. Nada, não. Me permita intervir logo de cara. Vai. Aí não. O fato de não ter jurisprudência é porque não tem problema, é exatamente mostrar que acontece muito. É o contrário. E que não tem problema. Porque os negócios processuais eles são feitos para se exaurir nele. Então, se eu faço um negócio processual para dobrar o prazo do meu recurso, eu recorro, acabou. Não tem problema, né? Você só chega na jurisprudência se tiver disputa em torno do negócio processual. Isso vai ser muito raro de acontecer. Entendi. A dúvida é qual o limite dessa atuação judicial? Por exemplo, quando a gente faz algum tipo de negócio jurídico por adesão, por exemplo, que eu acho que é o futuro aí das execuções fiscais, por exemplo. E aí, um exemplo típico que eu penso determinado contribuinte vem aderir a um parcelamento ou algum tipo de benefício fiscal e para aderir, ele tem que assinar um negócio jurídico pré-processual, né, antecedente, no qual ele aceita, por exemplo, ser citado por e-mail ou por alguma outra forma mais rápida, que é um grande problema das execuções fiscais, assim, pelo menos em Mato Grosso, é localizar primeiro a pessoa, né? Qual o limite para esse tipo de convenção, né? Nesses contratos de adesão, principalmente quando você mexe com, sei lá, devedor de IPVA, débitos tributários de R$2.000, de R$3.000, de R$4.000. E aí o ponto é justamente que me falta hoje as balizas jurisprudenciais, provavelmente porque não surgem tantos problemas. Veja, sempre que a gente tem uma cláusula geral, toda cláusula geral traz, por definição, um espaço de liberdade de criação das soluções. Então, sempre gera essa angústia, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso. Mas isso vale para qualquer cláusula geral. Esse é um exemplo de cláusula geral. A doutrina vem, no Brasil especificamente, pelo menos há 7 anos, só escrevendo sobre isso. Você tem aí uma bibliografia vastíssima, assim, tem mais de 20 livros
que todos eles escrevem sobre os limites para você fazer negócios processuais atípicos. Então, há diversas diretrizes. Já há hoje um conjunto muito grande de diretrizes doutrinárias que mostram caminhos do que pode e do que não pode ser feito em termos de negócio. Então, no caso então, enfim, você não vai encontrar na jurisprudência, mas vai encontrar muita coisa na doutrina, muita coisa. Então, por exemplo, é possível fazer negócio sobre comunicação, como o exemplo que você deu? Plenamente possível. Eu já fiz vários negócios sobre comunicação. Por exemplo, em inquérito civil, eu faço muito TAC. Em quase todos eles eu coloco um negócio sobre comunicação. Já dizendo, o Ministério Público quiser tiver um problema com o meu cliente, eu crio um e-mail para o Ministério Público mandar. Inclusive, coloco essa forma de comunicação como obrigatória. O Ministério Público não pode fazer outra, porque isso dá segurança para todo mundo. Então, é possível você negociar sobre comunicação? O que você não pode é negociar para que não tenha comunicação. Isso você não pode. Ou não pode negociar para que a comunicação seja feita de modo frágil, ou seja, de modo que não chegue efetivamente à pessoa. E isso sim, se você criar uma forma de comunicação frágil, é um problema. Mas comunicação, por exemplo, por e-mail, tem previsão legal, inclusive agora com a lei do ano passado, é só você transformar aquilo que está na lei numa convenção. E o problema é zero. O risco que eu vejo para isso é zero. Zero. Olha, vou dizer com muita tranquilidade, eu sou advogado e celebro convenções processuais demais. Não há um instrumento de acordo meu que não tenha convenção processual. Não há. E eu não me lembro de um instrumento de TAC que já não venha em cujo bojo já não haja uma previsão de um negócio processual. Então, é algo com que vocês têm de lidar com alguma naturalidade. Entendeu? É uma coisa mais natural do que assustadora. Quando eu vejo algumas palestras, o pessoal com um pouco de medo ou dizendo que não existe, tem gente que diz que não existe negócio processual. Ora, eu fico muito comovido, não sei se você se emocionou com essas coisas, mas eu me comovo quando eu vejo a ignorância plena da pessoa em torno de um assunto. E ela se predispõe a fazer uma palestra sobre o assunto. Imagine o que você diz assim, eu vou fazer uma palestra sobre um tema de que eu sou um ignorante completo. Eu não sei nada, absolutamente nada do assunto. A pessoa vai se predispor a fazer uma palestra. Então, eu me comovo. Eu fico um pouco comovido com isso. Ou eu fico com raiva. Aí, raiva é quando eu vejo que tem má fé. Eu fico com raiva. Sobre negócios processuais acontece muito isso. Muito. Tem gente que... Eu me lembro de uma palestra que o cara dizia assim, jamais haverá negócio processual celebrado durante o processo. Porque durante o processo, as partes já estão com os ânimos muito exaltados. Jamais vão celebrar um negócio processual. Eu fico pensando se essa pessoa ela advoga. Simplesmente isso, advoga. Porque dizer isso significa dizer que quando o processo se instaura, não há acordo nenhum, porque agora não vai ter acordo nenhum. É uma desconexão completa da realidade. Completa da realidade. Então, o meu conselho lidem com isso com mais naturalidade. Mais naturalidade. Em 2015, Léo, 2015, pode acabar de sair, não está em vigor ainda, a PGFN me chamou para fazer a palestra de encerramento do encontro anual deles, lá em Brasília. E qual foi o tema que me colocaram? Negócios processuais e fazenda pública. 2015, junho de 2015. Eu fiz a palestra de encerramento. O procurador-geral estava lá. E eu falei isso que eu falei para vocês aqui. Só que em 2015, né? Não tinha tudo que aconteceu de 2015 para cá. O pessoal ficou boladíssimo com isso. Boladíssimo. Bolado, não sei se vocês conhecem. Esse bolado, vocês entenderam, né? Não, rapaz, sei não. 3 anos depois, eles editaram as 2 portarias que você comentou aí.
regulamentando os negócios processuais e execução fiscal. E sabe o que vieram me dizer? Que foi aquela semente plantada naquele ano que fez com que ele simplesmente regulamentasse. Aí não é discutir, perceba, não é uma portaria autorizando, é já regulamentando, porque isso já estava acontecendo. Aí você vai ver os procuradores da Fazenda comentando sobre isso, é algo que eles fazem diariamente. Diariamente, é da rotina de trabalho deles. Há um texto de Murilo Avelino, depois você joga na internet aí. Murilo Avelino, Negócios Processuais e Execução Fiscal. Ele é procurador da Fazenda Nacional. E ele faz um relato com números. Quase que um depoimento, é um artigo depoimento, para abrir a cabeça de vocês. Salvo engano, acabou de sair um livro dele e de Ravi. Exatamente. Não mencionei esse livro, dele, de Ravi, sobre consensualidade e poder público. É um livro só sobre isso. Murilo é procurador da Fazenda Nacional e Ravi é procurador do município. É publicado pela editora Juspod. Esqueci de falar desse livro, mas acabou de sair, acho que é 2022 o livro. Faz todo esse panorama aqui que eu comentei. Nós estamos chegando ao final, né? Tem uma pergunta aqui com o Daniel, parece que fez uma pergunta, né? Sobre acordo em ADI, ADC e ADPO. Veja, já se tentou fazer acordo nesses casos, mas é acordo para modulação. Um acordo para modulação. É interessante isso, né? Eu fiquei, assim, se todo mundo envolvido consensuar em torno da modulação, eu não consigo ver um obstáculo grande para isso. Mas, salvo engano, o Supremo não aceitou em um determinado caso. Agora, eu já fiz um julgamento de um ADIM. Agora é um negócio processual. Simplório, mas eu fiz. Que havia 5 sustentações orais. Ia demorar 1h15 de sustentação oral. Aí os advogados fizeram um negócio para cada um falar só 10 minutos. E era um ADIM. Um negócio processual de um ADIM. Mas singelo, porque é só para mudar o tempo de sustentação oral. Não vale muito como exemplo, mas apenas serve para mostrar que até mesmo no julgamento de ADIM, um mínimo de consenso foi permitido, como um consenso em torno do prazo, para reduzir o prazo de sustentação oral. Acho que é isso. É isso. Já chegamos aí ao limite da hora, então vamos caminhar para o encerramento. Só agradecer ao professor Fred, à escola da Promate por ter nos proporcionado esse momento e que essas sementes também sejam plantadas aqui em Mato Grosso, que mais à frente a gente traga mais exemplos ainda de sucesso. Rapaz, tem alguma semente que plantada em Mato Grosso não dá certo? É o estado que, por definição, onde se planta, tudo dá. Então vai dar certo. Obrigado, professor. Suas palavras finais aí para a gente encerrar. Rapaz, eu agradecer bastante. Eu tenho um vínculo forte com Cuiabá, que se iniciou em 2001, foi a primeira vez que eu fui a Cuiabá, foi em 2001, para dar aula na antiga Exude. Acho que nem existe mais a antiga Exude. E aí, desde então, eu frequentei Cuiabá diversas vezes. Esse ano, por exemplo, eu já fui a Cuiabá, em abril, e voltarei a Cuiabá acho que em outubro, quando eu vou ter que entregar o anteprojeto aí do CPC de contas. Então, é uma pena, porque da última vez que eu fui, eu não consegui comer no Cacalo. O Cacalo. Uma peixaria que tinha aí. Parece que fechou, não aguentou com a pandemia, fechou. Fechou. É uma pena, porque eu comi uma peraputanga com farofa de banana e uma cebola refogada no Cacalo, que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Tanto que quando o TCE foi me contratar, eu fiquei brincando que eu colocaria no contrato uma exigência de comer a peraputanga com farofa de banana no Cacalo. Foi quando ele disse que esse objeto contratual seria impossível porque o Cacalo fechou. Eu tudo bem, abri mão do equivalente das minhas 200 toalhas brancas. Eu abri mão desse equivalente e aceitei fazer o contrato mesmo assim. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos, boa noite a todos. A gente segue com o curso. Juliana, tem algum recado para encerrar? Valeu. Obrigada, professor. As portas da nossa escola estão sempre abertas e a gente tem outras peixarias aqui. Se não te levaram, a gente levaram nas boas. Mas tem aquela que mexe com você pela sua memória afetiva, né? Mas levaram.
Não posso reclamar, não. Tá bom. Gente, o Valeu. nosso encontro retorna amanhã, às 19 horas de Brasília, 6 horas de Cuiabá, com a doutora Cristiane Rodrigues Iwakura e depois a doutora Tatiane Pichitelli. Uma boa noite a todos vocês. Até mais.